Cumprimento a amada igreja e a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela rica oportunidade e dizer aos irmãos que estamos tendo um probleminha técnico, mas está sendo resolvido, graças a Deus. Eu vou só adiantar aqui rapidinho o que o nosso evangelista ele leu em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 17, que diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Quando olhamos para esse capítulo aqui da palavra do Senhor, entendemos que o apóstolo Paulo ela está falando para duas classes de pessoas: os romanos e os gentios. Tendo em vista que os judeus, irmãos, tendo em vista que os judeus eram uma classe de pessoas que era fiel à lei, era fiel à Torá, era fiel àquilo que Moisés ele tinha escrito para que eles pudessem seguir. E o apóstolo Paulo estava ensinando para todos os judeus que a lei não era boa, que a lei ela era julgadora, que a lei ela levava à morte, que a lei era acusadora, que a lei ela acabava, ela encerrava o RG, ela tirava, arrancava a identidade, o nome da pessoa. Então Paulo ele começou a abordar esse tema, explicando que a lei, ela de fato, ele estava seguindo, mas trazia consigo algo que acusassem as pessoas. Ou seja, quem servia a lei, naquele momento, estava propício a ser um juiz e um promotor. E os judeus, eles não estavam gostando dessa conversa. Acredito muito que tinha um debate naquele momento e eles falaram para Paulo: por que tu diz isto? E Paulo mencionava a lei por experiência própria. Paulo ele era seguidor da lei e por causa da lei, Paulo ele começava a seguir os cristãos, acreditando que o que ele estava fazendo era bom, acreditando que o que a lei estava imputando era bom. Mas, sobretudo, Paulo ele começou a entender que tudo que ele estava fazendo, seguindo a lei, era errado. Porque Paulo ele teve uma experiência com Jesus, onde todos acusavam Paulo de assassino. Pessoas tinham medo de Paulo porque, por causa da lei, Paulo ele era perseguidor do povo cristão. E ele acreditava consigo que o que ele estava fazendo era bom. Mas por enquanto que muitos tinham medo de Paulo, Jesus o tinha como um filho. Por enquanto que muitos chamavam de Paulo de assassino, Jesus nunca encerrou o RG de Paulo. Ou seja, tinham Paulo como assassino. Deste modo, quando Paulo ele se deparou com Jesus, Jesus apareceu para Paulo e disse: Saulo, por que me persegues? E ele disse: não, Senhor, eu não estou te perseguindo. Ele: sim, estás me perseguindo. Ou seja, tu estás perseguindo meu filho, em contrapartida tu me persegues. De maneira que o que tu estás fazendo não é bom. E Paulo, ele acreditava que a lei era julgadora de maneira que ele fazia o correto, que ele fazia o certo. Todavia, entretanto, Paulo, ele aborda algo onde diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja,
Quando as pessoas serviam a lei, não olhava para Fernando, não olhava para Fabiana, não olhava para Priscila, não olhava para Fernando, para Paulo, Abraão, ele olhava para o pecado da pessoa. Ele dizia: olha, lá vai o drogado, olha, lá vai a prostituta, olha, lá vai o ladrão. Ele não dizia mais: aquele ali é Fernando que está indo ali. Não, embora que ele tivesse aceitado a Cristo, mas olha, lá vai ali o ex-drogado. A lei, ela imputava isso na mente e no coração das pessoas. Sobretudo, a mulher do fluxo de sangue, ela padecia 12 anos. E eu quero que alguém, por favor, digite aí e diga para mim quem era aquela mulher. Me diga o nome daquela mulher. Qual era o nome dela? Se era Fernanda, era Fabiana, se era Priscila. Porque a lei tinha roubado o nome daquela mulher. A lei tinha tirado o RG daquela mulher. E tinha dado o nome para ela. Qual era o nome, irmão Eduardo? Imunda. A lei batizou ela como imunda. Mas o que foi que aquela mulher fez para obter esse nome de imunda? Qual era o pecado dela? Qual era o erro dela? Nenhum. Aquela mulher, ela padecia de uma enfermidade, ela já estava anêmica, ela estava morrendo. Ela precisava de médico, gastara todo o seu dinheiro para que os médicos viessem sanar o seu problema, mas não sanaram. E ali ela estava morrendo, ela estava sofrendo, estava padecendo de uma enfermidade que hoje a ciência diz que o fluxo de sangue que ela tinha não era nada mais, nada menos que uma hemorragia menstrual, onde o útero dela estava fértil, trabalhando para gerar uma criança dentro do ventre dela. Todavia, entretanto, a lei imputava que, porque ela tinha esse fluxo de sangue, ela era considerada imunda, e se ela tocasse em alguém, aquele alguém era considerado imundo também, e se ela saísse da tenda, era apedrejada até a morte. Por isso que Paulo dizia: a lei não é boa. A lei, ela mata. A lei, ela fere. Ela acaba com a pessoa. Todavia, entretanto, o que eu acho mais interessante é que permita que daqui até acabar eu vou ser redundante. Eu vou ser redundante dizendo que não vivemos mais debaixo da lei. Glorifico a Deus porque vivemos debaixo da graça. E essa graça é redentora, salvadora e não acusadora. E Jesus nunca tratou um filho dele, um servo dele, como o pecado que ele praticava, e sim como homens e mulheres. Jesus, ele sabia que aquela mulher estava necessitada de uma ajuda dele, porque o RG e a identidade daquela mulher não poderia ficar até ela morrer. E o que é que Jesus fez? Uma oportunidade, aonde Jairo chegou para Jesus e disse: mestre, a minha filha está doente, vamos lá na minha casa para o Senhor curar a minha filha. Todavia, entretanto, Jesus nunca precisou ir na casa de Jairo para curar ninguém. Jesus, ele não precisou andar léguas e léguas e léguas e léguas com os seus discípulos para curar a filha de Jairo. Não. A gente tem como exemplo o centurião de Cafarnaum, quando ele diz: manda somente uma palavra e o meu servo sarará. E ele disse: vai, está curado. E por que ele não fez isso com a filha de Jairo? Porque tinha uma mulher considerada como imunda, que estava presa na tenda,
Não podia sair porque a lei não permitia que ela saísse. A lei prendia ela. A lei estava matando ela pouco a pouco dentro daquela tenda. E Jesus disse: não, eu preciso ir lá. Tem alguém que precisa de mim. Tem alguém sem nome, tem alguém sem RG, tem alguém sem identidade. Mas eu vou dar nome a ela novamente. Eu vou dar nome a ela novamente. E Jesus, ele começou caminhando, indo para a casa de Jairo. Quando aquelas mulheres que tinham sua regra menstrual entravam e saíam dentro da tenda, começaram a comunicar-se lá dentro e dizer: está vindo um homem aí que tudo que ele toca cura. Ela fez: é isso a minha oportunidade. Eu preciso tocar nesse homem, mas eu não tenho como tocar, porque a lei diz que se eu tocar, ele se torna imundo. E se alguém me reconhecer, vão me apedrejar até a morte. Mas se eu tocar tão somente na orla da veste dele, eu vou ser curada. Aquela mulher se esconde, vai até Jesus, passa por aquela multidão toda, toca na orla da veste dele, é curada. E quando ela vai saindo de mansinho, Jesus fez: epa, vem cá, volte. Talvez naquele momento Jesus deve ter dito: como é teu nome, minha filha? E ela deve ter dito: Fernanda. Ele: está bom, Fernanda. Tá bom, Fabiano, Priscila, Roberta, Maria. Vá em paz. A partir de hoje, você tem nome. Ninguém vai te chamar mais de imunda. Ninguém vai te ameaçar de morte. Ninguém vai dizer que você precisa estar presa pro resto da tua vida. Porque eu sou a misericórdia. Eu sou a graça. E eu hoje te liberto. E ela foi libertada naquele momento. Os fariseus, ele pegam uma mulher acometida de adultério, leva para Jesus. Jesus, com a cabeça baixa, escrevendo no chão, nem sequer olhou para a mulher. E os fariseus começam a jogar na cara, na face do Senhor Jesus, a lei que imputava que ela estava em adultério, ou que ela tinha que morrer, ou que ela tinha que ser presa, ou que alguma coisa tinha que fazer com aquela mulher naquele momento. Ai, Jesus, em toda a sua graça e infinita misericórdia, olha para eles e diz assim: qualquer um de vocês aí que nunca cometeu pecado, atira agora a primeira pedra. Vocês vêm imputando a lei, dizendo o que é para eu fazer, mas quem não cometeu, atira a primeira pedra. Naquele momento soltaram as pedras, reconheceram aquilo que Paulo fala no texto 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, ou seja, herdamos a herança de Adão, nascemos pecadores, sujeito ao pecado. E quando Paulo ele fala assim: porque o que eu faço, eu não aprovo. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, que é para eu não fazer, esse sim eu pratico. Ou seja, eu pequei, nasci do pecado. E esta carne que habita em mim me incita a pecar de manhã, de tarde, de noite, toda hora.
porque eu sou falho. Se for para eu escolher fazer o bem, eu não faço. Mas o mal é mais fácil eu praticar toda hora e todo instante. Eu reconheço as minhas falhas. E não é uma lei que vai dizer. E naquele momento, quando imputaram aquela mulher, jogaram aquela mulher aos pés do mestre, Jesus olhou para ela e disse: mulher, não foi prostituta, não foi adúltera. Ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os doutores da lei que imputaram a lei e disseram que tu tinha que ser julgado? Cadê? E todos foram embora. Existem dados momentos na nossa vida que eu e você começamos a andar. E quando nós erramos, Satanás, que é o nosso acusador, que ele é quem nos acusa, Jesus não. Jesus, ele defende, ele abraça, ele acolhe, ele cuida, ele zela, ele ama. Mas Satanás é o primeiro a acusar e dizer: ei, Deus, Eduardo pecou. Ele pecou. Está escrito: entrega a mim para ser destruída a carne, para no dia da redenção, talvez ele seja salvo. Entrega a mim. Aí o justo juiz se levanta do trono. Deus precisa de uma testemunha, e só existe uma fiel, o Espírito Santo. E diz: Espírito Santo, Eduardo pecou. Espírito Santo não pode mentir. Com lágrima nos olhos ele diz: sim, Senhor, Eduardo pecou. Mas quando Deus vai imputar a justiça, existe um brado, um grito lá atrás que diz assim: excelência, eu protesto. O advogado, Jesus, o justo fiel, conselheiro, príncipe da paz, eu protesto, porque está escrito isso que Satanás disse. Mas eu também quero dizer algo que está escrito também. Ele diga: está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se não há condenação para ele, eu peço que devolva o meu cliente. Aleluia. E neste momento, aonde João diz: filhinhos, eu não digo isso para que vos peque, mas se pecar, existe um advogado fiel, Jesus. A lei, ela mata, mas existe a graça de Deus na nossa vida, redentora, que nos abraça, que nos acolhe. Por muitas vezes atribuímos a Deus característica humana, sentimento humano. Dizemos que Deus tem braço, que Deus tem coração, que Deus tem cabeça, que Deus tem pé. Dizemos que Deus, ele é amor, que Deus, ele é paixão, que Deus, ele é tudo. Só que por muitas vezes, por mais que lemos de Gênesis, Apocalipse, pregamos
cada um de nós um Deus diferente. Acreditamos em um Deus diferente. Por muitas vezes dizemos que Deus é Deus que mata, é Deus de justiça. Ah, se tocar em mim, Deus vai matar. Se tocar em mim, Deus vai justificar. Ah, Deus ele é assim. Deus se mexer, esquece que isso está lá, na lei de Moisés. E se esquece que o Deus verdadeiro, o Verbo, se fez carne, desceu e disse: eu vou conhecer os meus filhos, como eles andam, como eles agem, como eles sofrem, como eles erram. Eu vou andar com eles, lado a lado, vou conhecê-los, vou tratar, vou ser amigo. E por fim, não haverá mais lei para justificar o pecado deles. Ou seja, a mulher do fluxo de sangue, porque ela quando tocava, que considerava alguém como imundo, tinha que fazer um ritual de purificação. Até nisso Jesus veio para acabar. Você não vai ter mais ritual de purificação. Eu vou acabar com isso. Eu vou dar um basta. Eu vou fazer com que agora eles entendam o amor que eu tenho por cada um. Deus é Deus de justiça, mas Ele é o amor que não se explica. Não adianta você querer dizer o que é que Deus faz, o que Deus não faz, como Deus age, porque não é da maneira que você pensa, isso é o que você atribui a Deus. É o teu pensamento falho, o teu pensamento pequeno e pobre. Mas Deus não ama como a gente ama, Deus não vê como a gente vê. Deus, você olha a impureza, nós olhamos o pecado, mas Deus olha meu filho e minha filha, é minha criação, ali ninguém toca, é meu, ele é meu, ela é minha. Ali eu ajo e trato da maneira que eu quero. Pode a lei dizer, ele vai ter que morrer, ele vai ter que ser apedrejado, ele vai ter que ser esquartejado, mas com Jesus não. Eu prefiro que ele seja salvo. Eu preciso ele do meu lado. É minha filha, é meu filho. Eles são meus, é criação minha. Porque quando ele estava lá no jardim do Éden, quando tudo estava fazendo, ele disse: façamos o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Ele não disse assim: vamos fazer de todo jeito, qualquer coisa aí que vir, tá bom, não. Nossa imagem e semelhança. Por mais errado viemos errar ou pecar da maneira que a gente pecar, mas quando Satanás ele olha na minha face e na tua face, ele vê o sangue de Cristo, queira ele ou não queira, mas ele vai ter que ver, porque o sacrifício foi para mim, para você. A lei, ela pode ser ruim, mas não vivemos mais debaixo da lei, e sim da graça. A graça redentora que cuida, a graça redentora que ama, a graça redentora que abraça, a graça redentora que salva e que está comigo e com você todos os dias, independente se teus acusadores te chamam pelo teu pecado. Mas Jesus nesta noite te chama como meu filho e minha filha. É assim que ele trabalha, é assim que ele age, é assim que ele faz. Eu quero tão somente
pedir para vocês que estão nos assistindo, eu já estou encerrando, para entregar o microfone a quem é de direito, que aquelas pessoas que quiserem aceitar Jesus, digite aí, eu quero. Coloquem aí, eu quero. Porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele te abraça da maneira que Ele gosta de abraçar. Ele trabalha desta maneira. Por mais que eu e você venhamos a errar, Deus, Ele não olha o teu erro nem o teu pecado, Ele olha para você. Ele olha para você, porque Ele te ama, Ele te quer perto dEle. Se você imaginar o ciúme que Deus Ele tem da sua criatura, você nem imagina o quanto Ele te ama. A palavra diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça, a graça redentora. Jesus não morreu na cruz por mim e por você, porque Ele quis se amostrar, Ele morreu para vir cumprir a lei que Ele disse. Eu não vim abrogar a lei de Moisés, não, eu vim cumprir. Agora eu vim cumprir com amor. Eu vim cumprir com sacrifício. Eu vim cumprir com sangue. O inferno estremeceu quando Ele cumpriu aquilo que prometeu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus te ama. Jesus me ama. Guarde esta palavra no teu coração. Creia tão somente que Ele não olha para você pelos seus erros, nem pelos seus pecados. Isso quem faz é a lei, teus acusadores. Ela imputa isso, eles imputam isso, mas Jesus não. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é atemporal, não há tempo para Ele amar. Não há tempo. Quando Deus Ele fica magoado com o filho dele, a mágoa dele é agora e já não é amanhã, mas quando Ele ama, a palavra do Senhor diz que é eternamente. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. E se você sentir no desejo do seu coração a vontade de aceitar esse Jesus que te ama tanto, escreva aí, eu quero, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu és grande, meu Pai. Aleluia, Jesus.
pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos assim já nos finais, na conclusão do trabalho desta noite, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem assim nos proporcionado. Eu acredito que você que está na sua casa, no seu lar, foi assim impactado pela palavra de Deus, onde nesta noite nós aprendemos que o pecado, ele tira a identidade do homem, mas a graça do Senhor Jesus traz o homem à presença de Deus e lhe dá uma nova vida. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 20, nos diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então seja nesta noite atingido pela graça do Senhor, e como já foi dito aqui, aí aonde você está, se você quiser fazer a sua decisão, ajoelhe-se, ore ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Se você puder colocar uma mensagem, diz: eu aceitei Jesus, eu quero aceitar, que dentro de breve já estaremos orando por você, por sua família e por todos que estão a nos escutar nesta noite. Antes, gostaríamos de fazer um pedido de oração pelos irmãos que nesta noite nos acompanharam e também assim citar alguns nomes de pessoas que estão online conosco. Nossa irmã Sueli, Soniele, pede oração por seu esposo e Célia. É a família do nosso irmão Edilson. Lúcia pede por seus familiares e vizinhos. Josineide pede oração por sua família. Janaína pede oração por Joana, que está na UTI com câncer e coronavírus. Deus é aquele que pode curar, dar saúde, e Ele continua fazendo milagre. A tia de Lúcia, que está enferma com um coágulo na cabeça. Orar por Letícia, que está com câncer e também com coronavírus na UTI. Senadir, que está internada no Oswaldo Cruz. Irmã Jair, a esposa do nosso pastor, também está enferma.
O pai do nosso pastor também está enfermo. E orar por uma criança de 1 ano que está internada com coronavírus. São essas pessoas que nesta noite pedem oração e nós estaremos orando em breve. Também algumas pessoas que estão juntamente conosco adorando a Deus online, os familiares de Edilson em Goiânia, nossa irmã Ciane e família, a filha do nosso pastor, nossa irmã Damares, Cláudio Silva do Rio de Janeiro, irmã Marta Inês e família, e Ciliano Douglas, todos esses estavam conosco ou estão conosco, assim, participando. Nós vamos orar nesta noite, assim, agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem, assim, nos concedido. Antes, gostaríamos de dar um aviso que na próxima terça-feira, aqui no nosso templo, aqui em Caixa d'Água 1, a Almadal está promovendo uma palestra, roda de conversa, com o tema Como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia. E a nossa irmã palestrante, a nossa irmã Antônia Leite, psicóloga, ela estará aqui ministrando esta palestra juntamente com alguns participantes. Então, participe presencialmente, participe através das redes sociais na próxima terça-feira. Estaremos orando nesta hora e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Queremos agradecer a equipe assim que sempre tem feito esse trabalho, nosso irmão Jefinho, nosso irmão Fabiano, Fabinho, nosso irmão Gessé Filho, agradecemos ao jovem Lucas, agradecemos ao nosso irmão Eduardo, juntamente com a sua esposa, que nos ministrou nesta noite a palavra de Deus. Não, Eduardo e eu. Nossa irmã Jéssica, nossa irmã Bruna, o diácono Fernando, que chegou agora há pouco. Agradecemos a todos nesta noite que participaram do trabalho do Senhor. Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus. Convidamos o diácono Fernando, ele vai orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade feliz que Tu nos concedeu nesta noite de estarmos juntos na Tua casa, na Tua presença, pregando a Tua palavra. Te pedimos uma bênção especial para todos aqueles que nesta noite, assim, Senhor, cultuaram a Ti nos seus lares através desta live. Ó Senhor, aqueles que aqui vieram, que puderam chegar ao templo, ser conosco, nos dar uma noite em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Te pedimos agora por todos os pedidos de orações que foram feitos, apresentados nesta noite. Ó Senhor, sê com as famílias, repreenda as enfermidades, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na UTI, que o Senhor possa restabelecer a saúde, dando saúde, Senhor, a todos os teus servos. Ser conosco é o que te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus, as divinas consolações do seu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.